E eu quero agora ler com os irmãos Provérbios capítulo 1, os versículos de 7 até 10. Vamos falar um pouquinho a respeito da sua influência e a importância da tua vida no mundo em que vivemos, queridos. Provérbios capítulo 1, os versículos de 7 até 10. Mesmo tendo a movimentação dos familiares retornando aos seus lugares, nós vamos então com todo carinho, com todo respeito, lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Provérbios capítulo 1, versículos 7, 8, 9 e 10. Os versículos de 7 a 10. O texto bíblico nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Na versão revisada e atualizada diz: se vierem os pecadores a ti com blandiças, não consintas, não consintas. Vamos orar a Deus. Pai de amor, eu te peço que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre em louvor a ti. E esta é a minha oração, esta é a minha necessidade agora na entrega desta mensagem, e eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é contundente nos dias atuais a influência do mundo sobre a nossa vida. O povo de Deus, ao longo de toda a história, sempre foi confrontada com a realidade do mundo. Como mencionamos domingo passado, Jesus Cristo, quando orou por nós, ele pediu: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Vivemos num mundo caótico, num mundo sem esperança. E como cantamos agora há pouco, Deus escolheu todos nós e todos nossos irmãos em Cristo para que nós possamos ser realmente esperança para o mundo que estamos vivendo. E o único meio de fazermos isso é através da nossa influência pessoal. Cada um de nós, sem exceção, temos um poder grandioso de influência. Até os mais tímidos aqui, talvez vocês estejam subtraindo das suas emoções, ou baseado talvez no seu temperamento, você diga: pastor, a minha influência é muito pouca. Mas todos nós temos um poder gigantesco de influência. E o meu apelo nesta manhã é que o seu poder de influência cresça, se agigante. E para isso você precisa entender duas coisas pequeninas com as quais eu quero compartilhar com você. Você precisa de sabedoria de Deus e disciplina na sua vida. Talvez alguém me diga: pastor, qual é o segredo de sermos pessoas influentes nesse mundo? 2 princípios. Aquela sabedoria que não é humana, a sabedoria que vem de Deus, na qual você pode encontrá-la sobejamente na palavra do Senhor nosso Deus. Leu a palavra e imediatamente teu coração vai ser revestido com essa sabedoria que tanto falamos. E se você tiver necessidade de mais sabedoria, a Bíblia diz: pode pedir a Deus que Deus vai conceder a você. Isso é maravilhoso. Mas precisamos também de disciplina. Precisamos disciplinar o nosso ser para sermos influências na vida de outras pessoas. Como necessitamos disto? E parece que se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou o princípio da sabedoria, Deus diz que pessoas insensatas desprezam esses princípios e vivem a sua vida por viver. Esse é um estilo que você pode escolher. Sabe, o autor e o poeta popular sempre diz assim: deixa a vida nos levar, não é? Você pode escolher esse caminho, só que esse não é o caminho que Deus nos ensina. Deixa a vida te levar. Não. Você precisa ser uma pessoa sábia e disciplinada para ampliar o foco da tua influência aonde você estiver. A Bíblia é um livro repleto de exemplos de pessoas que entraram pelas portas dos fundos de uma nação. E esse homem um dia vai se tornar governador desta nação.
Pessoas que foram perseguidas por sua fé no Novo Testamento e por anos cultuaram a Deus nos sepulcros e nas catacumbas, e no entanto Deus fez com que a fé cristã se tornasse o que ela é hoje no mundo. Baseado em que princípio? A influência pessoal de cada um de nós. Muitas vezes uma mulher, quem sabe cuidando dos afazeres de casa, possa, olhando um programa de televisão, ver e notar, dizer, que influência eu tenho? Você tem muita influência. O texto bíblico diz que quem quer ser sábio, não despreze o conselho do pai e da mãe. Imagine a influência de um pai e de uma mãe. Veja esses bebês que foram agora apresentados, queridos, eles estão debaixo da autoridade dos seus pais. Seus pais, mais do que dar cultura ou dar qualquer outra coisa, esses pais precisam infundir sabedoria no coração dessas crianças. E essas crianças vão mudar o mundo. Eu creio nisso, que os nossos filhos, como tenho afirmado por anos nesse púlpito, serão melhores do que nós. Os nossos netos serão melhores do que nós. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas ele precisa contar com a influência de um pai e de uma mãe. E queridos, cá entre nós pais estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Estamos confiando em instituições para cuidá-los. E o pastor está sempre aqui, e talvez eu me sinta já um dinossauro, porque estou sempre insistindo com valores antigos, nos quais eu creio, e em todas as famílias que eu vejo estampado, eu vejo o resultado. Se você puder cuidar, mamãe, do seu filho até os 5 anos de idade, faça isto. É nesse tempo é que o caráter de uma criança é formado. Talvez seja por isso que no passado os comunistas diziam: me deem todas as crianças até 5 anos de idade e em 10 anos o mundo inteiro será comunista. Por que será que eles pensaram isto? É porque eles sabem que de uma maneira tácita, a mentalidade, a postura espiritual, o caráter de uma criança é formado nesse período. O que nós temos feito isso? Temos terceirizados. Não podemos fazer isto. Temos que aproveitar a eternidade de uma criança nos braços, quem sabe, dos pais, dos avós, de pessoas responsáveis para influenciá-los no caminho daquilo que é correto. Vivemos hoje uma crise sem precedentes nesta nação. Os efeitos da crise que nós estamos vivendo aqui, ela é sumamente uma crise moral, ética e moral nessa nação. Ela é política porque os reflexos são políticos, mas a crise que estamos presenciando é moral e ética, irmãos. É moral e ética. Porque, amados irmãos, se formos levantar o tapete de toda a corrupção desse país, nós vamos encontrar pessoas pequenas que não roubaram muito, mas roubaram também. Precisamos criar uma nação diferente. E para isso, irmãos, nós temos que começar pelas crianças. É por isso que tudo que nós pudermos fazer pelas crianças desta igreja, faremos. Porque mesmo fazendo isto, corremos riscos. Agora lembre-se, pais, o texto bíblico diz que você é a maior fonte de influência na vida dos seus filhos. Você. Não é escola, não é igreja, não é nenhum líder desta igreja. É você. Você, papai e mamãe. Então veja só, para que o meu filho possa ser influência lá no futuro, eu tenho que ser influência sobre a sua vida hoje. Eu não posso perder nenhum tempo. Eu não vou deixar os meus filhos correr o risco de serem disciplinados e moldados pelo mundo em que vivemos. Eu vou pagar o preço de educá-los no caminho do Senhor. Porque eu sei o quanto isso vai interferir na história do nosso país em poucos anos. Vivemos uma crise moral porque imoral são os nossos lares. Estamos invertendo os valores. Queremos ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro e deixamos os nossos filhos de lado. Esse é o preço terrível que essa nação e as nações do mundo estão pagando hoje. Nações evoluídas, ricas, no entanto, pobres no que diz respeito à família. Os núcleos familiares estão sendo desfeitos. Nessa semana, mais uma vez, uma pérola de Jean Williams. Eu nunca vi
em toda a minha vida, tanta besteira procedendo de uma boca só. E pior, que milhares de pessoas votaram numa pessoa como esta. Que vergonha para essa nação. Como alguém que pode atacar a família e tentar destruir os princípios bíblicos possa ser aceito. Temos liberdade de expressão, vamos aceitar todas as pessoas, é o que a Bíblia nos manda. Mas eu digo a esta igreja amada e querida, se vierem os pecadores a ti com blandiças, diga não. Se vierem os pecadores com blandiças no teu ouvido, diga não. Se os pecadores vierem com blandiças no seu ouvido através da internet, diga não. Eu quero a sabedoria de Deus. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha descendência. É decisão tomada, igreja. Pior do que isso, na bacia das almas, a igreja de Cristo está se contaminando com chavos políticos para eleger evangélicos. Igreja recebendo desse dinheiro poupudo para dar manutenção à sua igreja. Irmãos, nós nunca precisamos de político para ser igreja de Cristo. Nós nunca precisamos de um homem na face da terra para subsistir a igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E temos que dizer para esses homens sujos, para essas igrejas sujas, tire suas mãos da igreja de Cristo, que é a esperança do mundo. Ah, se os pecadores vierem a ti com blandiças, não consintas, porque o não é nosso. E temos que aprender a dizer não. Não podemos ser vaquinhas de presépio na história da humanidade. Nós viemos no mundo para influenciar o mundo. Desde o dia que você nasceu, quando você estava informe, no ventre da sua mãe, Deus te amou e tem um plano para a tua vida. Se encaixe nos planos de Deus e participe daquilo que Deus está fazendo no mundo. E eu não quero ficar de fora. Eu quero estar dentro. Eu quero estar dentro disso tudo. E aí então vem a palavra. Não despreze a orientação do seu pai e da sua mãe. Que você coloca isso como se fosse um cocar sobre a sua cabeça. Que pudesse ser um enfeite pendurado no seu pescoço, para que você nunca se esqueça aquilo que você recebeu dos seus pais. Deixa eu dar uma palavra para você que é filho. Você que é adolescente e jovem. Em nome de Jesus Cristo, como pastor de vocês, eu quero te pedir. Agarre na vida do papai e da mamãe. Há mais bênçãos e sabedoria em você agarrar na saia da mamãe e no paletó do papai do que todo professor de universidade. Sabe por quê? Quem diz isso é Deus. E teremos cultura, educaremos os nossos filhos nos melhores colégios, mas nunca vamos desprezar o que nós recebemos em casa, porque aquilo que a gente recebeu em casa como educação tem um efeito poderoso na nossa existência, e nós não podemos desprezar isto. Este é um tempo em que a igreja tem que crescer e não diminuir. Esse é um tempo de maior influência da tua vida e da tua existência, e você precisa ser uma pessoa influente. Eu e você precisamos ser. Onde estivermos, temos que levantar altares, erguer bandeiras e dizer, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e ponto final. É a convicção da nossa vida. Talvez seja por isso que o texto diz, ouça meu filho, ouça a instrução do seu pai, para que quando você ouvir as blandiças dos pecadores, você diz, comigo não. Você já viu os nossos jovens quando chegam na universidade? Eles querem se parecer com todos os outros universitários. Porque isso é moderno. Porque isso funciona. Eu preciso ser aceito pelo grupo. E aí o que acontece? É onde que infelizmente a igreja de Jesus perde os seus bons soldados. Porque ficou faltando estrutura no lar. Ficou faltando estrutura na vida de um adolescente, de um jovem, falta estrutura na universidade e perdemos os jovens para o mundo. E sabe o que acontece? O diabo é tão astuto que sopra no ouvido deles dizendo, a igreja é muito conservadora. Seremos. A igreja parou no tempo. Paramos sim, no tempo de Deus. A igreja já é uma instituição falida. Para você. Porque para o mundo não é falida. Porque se fosse isso, nenhum desses casais teriam vindo à frente. Porque é Cristo que mudou a vida de cada um deles e agora eles estão gerando filhos em amor para a glória de Deus Pai.
ela continua funcionando, mesmo que o mundo diga não. Agora, amados irmãos, estamos vivendo num tempo onde que o mundo tem muito poder sobre a nossa vida. Muito poder. E depois das redes sociais, eu não estou aqui para criticá-las. Eu tenho iPad, iPod, tenho tudo isso aí. Mas fica tudo no lugar certo. No lugar certo. Ontem eu fiquei impressionado, num casamento, por exemplo. Irmãos, o número de celulares tirando foto de uma noiva e de um noivo, irmãos, fica até feio o casamento. Deixa eu pedir uma coisa para você. Quando você for num casamento, deixa só o fotógrafo tirar foto, tá? E o cara da filmagem filmar. Porque eu não sei mais o que eu faço, é só braço erguido. E tinha um camarada com aquele pau de tirar aquela foto, que esticava lá em cima e ficava passeando. Eu falei, meu Deus do céu, se eu pegasse esse pau na mão, dava na cabeça desse cara. Ele está na casa do Deus Altíssimo. Ele está aqui diante de Deus, se cale toda a boca. E nós temos que nos encurvar diante do nosso Deus, mas nós não estamos mais discernindo o que é puro, o que é sagrado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós estamos misturando tudo. Por isso, você tem que ampliar a sua influência onde você está. Pai, lembre o seguinte, você pode trabalhar muito, mas se você não conversar com aquele menino e com aquela menina quando você volta para casa, você vai trabalhar em vão. E eu vou reparafrasear a passagem bíblica. O que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Não vale nada, não vale nada. Autentique a sua influência, não viva só para o trabalho. Aproveite cada instante que você tem com seus filhos, tocando-os em amor, inspirando em fé, cantando com eles, orando com eles, lendo as escrituras sagradas com ele, porque é isso que muda a vida dos nossos filhos, para que no futuro bem próximo eles sejam influência de Deus no mundo caótico que vivemos. Eu não tenho tempo a perder. Minha irmã, se você soubesse o poder da tua influência, a irmã não foi chamada para Deus para ser influência no mundo apenas, mas influência na vida dos seus filhos. Cuide dos seus filhos com carinho e com amor. Pais, por favor, os pais estão muito estressados. Nós estamos catalogando os nossos filhos e dando nome aos nossos filhos. Tome muito cuidado com isto. No momento de nervoso, nós estamos passando dos limites. A Bíblia diz a cada pai, tome cuidado, não provoque a ira aos seus filhos. Não adianta com um lado da boca dizer que você ama a Deus e com o outro lado você está maldizendo esse Deus Todo-Poderoso. Para ampliarmos a nossa influência, nós temos que encaixar no plano de Deus. E qual que é o plano de Deus? Simples de ver, vocês viram os casaizinhos aqui na frente, que bonitinho todos eles? É um homem e uma mulher, não é? A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Não tem um terceiro sexo. Eles vão ficar apaixonados, dar aquele olharzinho de peixe morto um para o outro e pronto, se apaixonou. Aqui na igreja a gente diz assim, só depois dos 17. Então ninguém aqui abaixo dos 17 fique muito empolgado com essa palavra. É só depois dos 17, tá? E aí quando a gente fala isso para os adolescentes, assim, eu já sou adulto. Aí a Vivo diz assim, é adulto ou não é adulto? Não, vai ser adulto. Aí eles namoram. Aí eles se casam. Passado alguns anos eles voltam e trazem os seus filhos para serem apresentados. Mas por que fazemos isto? Por mera procriação? Por mera paixão? Ou será que por detrás de cada família não existe o plano de Deus para abençoar o mundo em que estamos vivendo? Eu creio que cada família estabelecida na face da terra é plano de Deus. Por isso que Deus diz, aquilo que Deus uniu, não separe quem? É plano de Deus. Dias atrás alguém disse, pastor, eu quero me batizar. Falei, casado, solteiro, enroscado? Ele disse assim, enroscado, pastor. Então vamos colocar em ordem a tua vida. Você está na igreja de Jesus, até aqui tua vida era outra, agora tem que ser uma vida diferente. Nós respeitamos as autoridades e as leis desse país, então vamos casar. Pastor, eu acho que casamento não é solução, a gente vive tão bem desse jeito. Eu acho que no dia que eu me casar, sabe o que vai acontecer? A gente não vai viver mais bem. Deu vontade de dizer, para trás de mim, Satanás. Eu disse, meu filho, escuta o que o teu pastor está dizendo. Eu não ganho com um casamento realizado. Se case,
dê estabilidade formal à tua família. Cuide da tua família e lembre-se, você está casado para sempre. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Nunca faça isso. Então vai ter que ser assim, pastor? Vai ter que ser assim. Então se não for assim, eu não posso ser membro dessa igreja. Não vai ser. Ô pastor, mas eu acho que isso é muito radicalismo. E aí vem as blandiças, né? Pastor, e os direitos humanos? E os direitos de igualdade? E os direitos disso, aquilo, aquele outro? E eu digo sempre a mesma coisa, mais importa agradar a Deus do que aos homens, meu amigo. E nós vamos continuar aqui agradando a Deus mais do que os homens. Tá bom? Ah, mas é que eu tenho um amigo que está na outra igreja que aceita tudo. Perdi você, tchau. Sério, pastor, perdi você, tchau. Vai em paz, que Deus o abençoe. Vamos virar a página. Mas isso parece radical demais. Mas não é. É por conta de um mundo não radical é que nós estamos vivendo as misérias que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quando a lama cobriu aquele povoado com 600 pessoas, sabe quem primeiro chegou lá para ajudar? Quem que, na verdade, colocou em primeiro lugar no abrigo, com seus pés sujos de barro, sabe quem foi? Não foi o governo federal, não foi o governo municipal, não foi. Foi a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja abriu a sua porta, recebeu todo mundo e disse, pode fazer desta casa o que vocês quiserem, porque a igreja é a esperança do mundo. E eu agradeço a Deus porque a igreja de Cristo Jesus está em todo lugar. E agora o nosso povo mineiro está recebendo todas as doações, nós vamos vencer esta etapa, porque nós como povo somos mais fortes do que a crise, do que os políticos, do que a corrupção. E se os políticos, aqueles que dominam, vierem a nós com blandiças, nós vamos dizer, não senhor, não senhor. Nós cremos no nosso Deus e a sabedoria de Deus habita no nosso coração. Eu sou guiado pela palavra de Deus e não pelo que o homem diz. E é claro, essa não é uma mensagem muito boa para se pregar hoje aqui. E claro, tendo tanta família nos visitando, talvez alguém diga assim, pastor, eles nunca mais vão voltar à igreja. Não vão voltar, sabe por quê? Quem tocou no coração deles nessa manhã não foi o pastor, não foi a gentileza da introdutora, não foi. É o poder de Deus que se move nessa igreja, que toca no coração e diz a cada um dos nossos visitantes, você está no lugar certo. Eu creio nisso de todo o coração. É por isso que eu tenho que ter o desejo da influência. E a influência de um crente muda todas as coisas. O grande problema é que a gente não quer mais influenciar. A gente quer ser influenciado. Imagine por um momento se o jogo do Corinthians fosse hoje. Quantos estariam no estádio, membros desta igreja? Irmão, eu sou corintiano. E talvez hoje eu traga a camisa do Corinthians para vesti-la depois do culto da noite. Mas irmãos, eu não troco nenhum time de futebol pelo meu Deus. Não troco. Eu já venci essa fase infantil, em que na verdade as coisas desse mundo me seduziam. Claro que eu tenho o direito de ir num estádio, tenho o direito de torcer, eu já fiz tudo isso. Mas quando cai no dia do Senhor, irmãos, a gente diz, alguma coisa está errada com o povo de Deus. Nós estamos invertendo os nossos valores. E ainda sabe o que faz? Ainda aposta na internet. A igreja do fulano tomando ceia e o sujeito lá no estádio. Eu digo, Senhor Deus, alguma coisa está errada com o teu povo. Nós estamos nesse mundo para influenciar e não para ser influenciado. O que está acontecendo, Senhor? Está dando um curto-circuito na cabeça desse povo. Alguma coisa está errada, Senhor. O Tico e o Teco não estão conversando. Está alguma coisa errada, porque nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Eu tenho uma postura. Eu sou um cristão de verdade, com efeito, não sou perfeito nem você, mas nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amo ao próximo como a mim mesmo, palavra dita pelo próprio Jesus. E aí que a gente mede a influência, aí que a gente mede a influência desse povo. Eu imagino um psicólogo podendo aconselhar, claro que ele vai usar de toda a lisura ética da sua profissão, mas eu fico imaginando um psicólogo cristão no final do aconselhamento dizendo,
essa pessoa precisa de Jesus Cristo. E sábios são os nossos, que depois que sai do consultório, senta, toma um cafezinho, um chá com alguém e diz para a pessoa: eu conheço alguém que podia mudar a tua vida para sempre. Como eu amo aquele povo que está trabalhando nas trincheiras atrás de mesas, mas na hora que dá o suspiro para comer uma refeição, hoje não dá mais para comer, o vale-refeição está tão curto, viu, irmãos, que não dá nem mais para comer no restaurante. A gente leva a marmita mesmo. E aí eu acho engraçado que a minha geração levou marmita. A geração seguinte disse, marmita nunca mais. Agora a geração de hoje diz assim, marmita agora mesmo. Mas aquela pessoa maravilhosa, está lá naquele local de trabalho, coloca o seu Tupperware ali bonitinho, coloca tudo no lugar, e agora na frente dos colegas diz assim, ei queridos, deixa eu orar a Deus agora e vamos agradecer a Deus pelo alimento. Deixa eu orar pelas suas vidas. Naquele momento que aquele homem, aquela mulher abre os seus lábios e ora ao Deus eterno, há uma unção que cai naquele lugar. É Deus constrangendo o coração daqueles que ouvem, porque quando um crente ora, algo sobrenatural acontece. Agora me pergunto para você, quantos agentes secretos de Jesus a gente tem por aí? Cheio. O sujeito vai trabalhar. Para você saber que ele é cristão, tem que ver realmente lá no fundo do coração. O sujeito está na empresa há 20 anos e nunca falou que é crente. E de repente tem um casamento na igreja. E de repente você topa com o teu chefe e diz assim, você está aqui? Como que você está aqui? Não, eu sou dessa igreja. O quê? Você é dessa igreja? Você nunca me falou? Agentes secretos de Jesus. Já viu adolescente jovem? Uma beleza, irmãos. No domingo vem aqui e diz assim, Jesus is our life. Na segunda-feira eu nem falo a camiseta que usa. Keep calm. Ai, meus irmãos. Temos que entender que eu sou uma influência nesse mundo e Deus me colocou ali para influenciar o mundo que eu estou vivendo. Porque do lado nosso existe alguém desesperado para ouvir uma palavra que possa mudar a sua vida e a sua existência. Nós temos do nosso lado alguém que talvez seja a última vez que nós vamos ver essa pessoa. Quem sabe que naquele dia foi o último cliente que você vai ver na sua vida. Sabe por quê? Talvez ele nunca mais volte naquele lugar. Nós vamos perder a oportunidade de jeito nenhum. Dias atrás alguém me contou a seguinte história muito legal. Dizendo assim, pastor, contratei serviço de carpete para minha casa. Descobri que tem um carpete que não dá alergia e fui fazer o teste. Quando chego para fechar o contrato, depois da metragem, o preço justo, assinei o contrato. Terminado o contrato, aceito. Não tenho na minha casa nenhum quadro de Jesus, nenhum versículo bíblico e tudo mais. Aquele homem, com lágrima nos olhos, diz, toda vez que eu fecho um contrato, eu oro pelo lar onde eu vou trabalhar. O Senhor me permite que eu ore pelo seu lar? Naquela hora eu me senti o mais miserável de todos os homens na face da terra. Pastor, o que adianta eu ter vivido 40 e poucos anos dentro de uma igreja e eu não sou influência? Aquele homem orou a Deus, agradeceu por tudo e eu confesso, pastor, fiquei com medo de me identificar que eu era cristão, por vergonha. Os dias se passaram, lá está ele executando o serviço. E quando ele está executando o serviço, meu filho pequeno dá com a língua nos dentes. Ele disse, moço, a música que você está cantando, colocando carpete, minha igreja também canta. Tua igreja? Logo, o colocador de piso disse assim, é você e sua mãe que são crentes? Ele disse, não, a casa toda. Naquele momento, meus 40 e poucos anos de vida cristã virou nada. Diante de um menino
que educado no ministério infantil da nossa igreja, jamais vai negar a sua influência, aquilo que ele crê a respeito do seu Deus. Ô irmãos queridos, será que eu vou ter que levar vocês para o culto infantil hoje à noite? Será que eu vou ter que levar vocês lá para cima? E chorar com vocês? Porque muitas vezes há mais lucidez no andar de cima desta igreja do que aqui embaixo. Porque Deus tem nos chamado, irmãos, para sermos influência no mundo em que estamos vivendo. E se vierem os pecadores a nós com blandiças, com palavras, com sedução, eu vou dizer não. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, a responsabilidade é nossa. A influência é nossa. E Deus espera de cada um de nós a nossa influência. Saiamos daqui, irmãos, e façamos o seguinte. Quantos vocês vão comer por quilo? Levante a mão aí. Quantos vão comer no quilo? Vai. De pouco o pastor mandou trazer marmita, está todo mundo com medo. Vai, quem vai comer no quilo aí? Levanta a mão. Por favor, vocês que levantaram a mão. Chegando lá, faça oração, viu? Chega lá, faça oração. Você, chefe de família, diz assim, ok, senta todo mundo ali. Tem alguém te servindo, chama a pessoa, como eu faço, e diga assim, como é teu nome? A pessoa diz assim, João, Maria, olha, nós somos cristãos, nós vamos orar agora, você permite que eu ore por você, agradecendo a Deus por você nos servir aqui? É assim que a gente age. Nós somos o quê? Cristãos. Somos o quê? Influência. Não passe com agente secreto lá na comida por quilo, viu? Porque de repente o pastor entra lá e você diz, pastor, você está aqui, o cara do comida por quilo diz, é da tua igreja? Pois é. Você vai para casa para comer aquele frango básico de domingo? Que agora ficou caro, né, irmãos? Outro dia eu passei numa padaria chique aqui, agora está R$35 um frango. Falei, irmãos, esse frango deve ser um Chester. Aí eu olhei lá, era pequenininho, viu, irmãos? Parecia um galetinho. Mas que coisa, como a vida está ficando cara, né, irmão? Mas vamos comer lá em casa? Ergam orações nos seus lares. Ei, não deixe seu filho pegar o prato e comer na frente da televisão. Não deixa teu filho, amigo, é aqui, ó. Nós somos um lar cristão e aqui é o poder decisório. Nós decidimos tudo na mesa. Aí diz, não, eu queria jogar videogame, vai jogar depois. Celular. Irmão, celular coloca dentro da geladeira, irmão. Coloca dentro da geladeira, irmão. Só vê depois da refeição. Oh, coisa miserável que tem sido esse celular. Todo mundo sentado na mesa, sempre tem um cá ali. Eu falo, meu Jesus. Olha, eu tenho também na minha casa, dá vontade. Olha, irmão, nem vou falar que eu tenho vontade. Família toda reunida, tem lá uns cabeça de pano. Dá um tapa na orelha e dizer, meu Deus do céu, a gente se reúne como família só uma vez e agora eu vou dividir isso aí com um terceiro? O que é isso? Coisa feia. Esteja em família, honre o núcleo familiar. Meu irmão, você é chefe de família, volta para casa, abre um salmo bíblico, leia e diz, vamos agradecer a Deus pela comida. Isso muda todas as coisas. Seus netos com os olhinhos pequenos vão ver isto e vão dizer, opa, o vovô e a vovó são legal, eu quero ser igual a eles quando eu crescer. Aí os pais vão ficar com uma inveja santa, mas deixa para lá. Mas quem manda no teu lar é quem? Teus filhos ou você? É você, meu irmão. Dá ordem lá, viu? Eu sei que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, mas olha, dá um jeito lá. Oh, Isaac está chorando. Ah, coitadinho, fica à vontade, Luiz. Irmãos queridos, deixa eu concluir dizendo o seguinte. Deus me deu duas possibilidades no mundo. De eu ser influenciado pelo mundo ou influenciá-lo. E eu, quando tinha 14 anos de idade, quando eu conhecia Jesus de verdade, eu decidi que eu não seria influenciado pelo mundo, mas eu iria influenciar o mundo. Eu sei que o poder de uma criança de 14 anos de idade é pequeno demais diante do mundo tão devastador. Mas eu creio nas decisões tomadas na infância, na adolescência e na juventude.
Eu agradeço aquele dia que eu decidi no meu coração que eu seria uma pessoa influenciadora. Eu não tinha a mínima condição. Confesso a vocês, irmãos, de que nem a princípio eu fui recomendado pela minha igreja, porque a minha igreja não acreditava na minha vocação. Me lembro com tristeza naquele dia diaconal, em que os diáconos decidiram recomendar minha esposa, um outro seminarista, para serem realmente vocacionados, e pediram para eu ficar no banco, aguardando um tempo melhor. Eu disse, se um dia eu for pastor, eu nunca mais vou ter um diácono na minha igreja. Hoje eu tenho 62 deles. Mas a partir da negativa da igreja, fiquei submisso à minha igreja. Fiquei quieto. Não discuti com os meus líderes, porque aprendi desde cedo o que significa autoridade e o que significa rebelião contra líderes. Fiquei no meu lugar. Passado 3 meses, meu pastor chegou e disse assim, Wagner, pela tua atitude amorosa, pelo teu respeito pelas autoridades, por a gente não ter ouvido depois daquele incidente triste, quando o pastor queria te enviar e a liderança disse não, você tem sido um exemplo para a minha vida. Eu nunca me senti uma pessoa tão importante na minha vida como aquele dia. Meu pastor dizendo isso, ele disse Ele falou, Wagner, nesses 3 meses eu trabalhei no coração de todas essas pessoas. E mesmo a gente não podendo te sustentar, porque o sustento foi para os outros 2. Se você quiser ir, nós vamos te mandar. Eu disse, aceito já. Eu quero me preparar. Eu quero ser um homem usado por Deus. E eu agradeço a Deus por aquela decisão. Naturalmente meus amigos ficaram, não foram para um seminário, não estudaram, mas aquela geração decidiu influenciar o mundo. E todas as vezes que a gente se encontra, a gente goza do mesmo sentimento. Pastores ou não pastores, profissionais de todas as áreas, todos eles dizendo a mesma coisa. Como foi maravilhosa aquela década de 70, quando nós colocamos no nosso coração que nós não aceitaríamos a influência do mundo, pelo contrário, nós seríamos uma força transformadora do mundo onde vivíamos. E cada um deles ao seu modo, pastores ou não, tem feito um grande trabalho, um trabalho magnífico. Esse final de novembro e começo de dezembro é a época que eu mais corro na igreja. Sabe onde eu vou? Eu vou nas empresas dos irmãos da igreja para celebrar o final do ano na vida deles. E a maior parte das empresas onde eu vou, sabe quais são? Daquela dos meus amigos contemporâneos de igreja, que hoje cada um deles nas suas funções diz, pastor, estou te trazendo aqui para mais um Natal, mais uma despedida de fim de ano da nossa empresa. E confesso para os irmãos que depois de tanta crise esse ano, eu achei assim, esse ano acho que vai ser mais fraco. Que nada, está tudo lotado as datas. E como é gostoso você ir na empresa na qual alguém que viveu a tua adolescência junto faz parte. E eu do lado de cada igreja, e ele do lado de lá no meio, no setor empresarial, ambos trabalhando por um mesmo desejo, sermos influência no mundo em que estamos vivendo. Irmãos, as empresas estão nos chamando para orar por elas, estão nos chamando para que a gente lembre textos bíblicos para os funcionários. E tem muitos cristãos empresários que não fazem nada pelos seus cooperadores, se escondem atrás do trabalho, negam a fé no Senhor Jesus Cristo e deixa de ser influência. Sabe com medo de quê? Porque foram tão seduzidos pelo mundo que igreja, pastor, mensagem, Bíblia, tudo isso está fora de foco, que eles se intimidam, dão um passo atrás e preferem ficar na clandestinidade das bênçãos de Deus. E perdem muito.
perdem muito. E aí, em contrapartida, a gente entrevista num summit João Dória Jr. E ele senta na nossa frente e diz: pastor, eu estou emocionado por estar numa igreja depois de tantos anos. Pastor, não precisava nem da entrevista mais. Está tudo certo para mim. Foi bom estar aqui. E aí a gente vê crentes que preferem estar em tantos outros lugares do mundo do que estar na casa do Senhor. Inversão de valores. Aquele que nasceu para ser sal da terra e luz do mundo está servindo para ser pisado pelos homens, porque não há mais luz, não há mais sal. Estamos construindo o mundo e desconstruindo a igreja. Mas o mundo, ele foi construído através da igreja de Cristo Jesus. Não haveria uma escola no mundo se Jesus não tivesse ensinado. Não haveria uma santa casa de misericórdia se Jesus Cristo não tivesse nos ensinado misericórdia. Não haveria respeito entre as nações se Jesus Cristo não construísse pontes que ligassem as pessoas de países diferentes. Nós não existiríamos. E por causa da igreja, nós estamos hoje aqui. Igreja deste século, seja influência, porque é para isso que Deus nos chamou. E se vierem os pecadores com vocês, ou a vocês, com historinhas, não consintas, não admitas, não seja seduzido. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, abençoa a tua igreja e o poder de influência que ela tem. Pai de amor, que cada um de nós cristãos, num Brasil abatido e decaído, que possamos resplandecer como luz no meio das trevas, que possamos dar sabor a esta nação, que possamos influenciar esta nação. E este é um tempo apropriado. Este é um tempo de altos testemunhos. É tempo do teu povo e a tua igreja sair da clandestinidade e ocupar o lugar de proeminência que o Senhor tem dado a todos nós. É tempo de influência redobrada. É tempo de ganharmos a vida, mas ganharmos almas para Jesus. É tempo de vencermos na vida, mas sermos vencedores por Cristo Jesus. É tempo de constituirmos famílias, mas famílias que sejam consagradas ao Deus vivo. É tempo de gerarmos filhos em amor, para que eles sejam melhores do que nós e consagrados ao Deus Altíssimo. Pai de amor, é tempo de influência. É tempo de influenciarmos e não sermos influenciados. E Pai de amor, que o Senhor conduza a nossa vida, a nossa igreja, pelos caminhos da Tua vontade. E Pai de amor, que esta igreja sábia diga não às palavras tolas, as palavras que não edificam, maledicência que sai da boca de Satanás, e que possamos com todo vigor vivermos a influência de Cristo onde estivermos. E Pai, onde estivermos, que sejamos a influência de Deus no mundo decaído que vivemos, na cidade, ó Deus, quebrada, que é a cidade de São Paulo, que precisa de cristãos erguendo altares, erguendo orações, hasteando bandeira de Cristo por todos os lugares desta cidade. Nos despeça agora com a tua bênção e com a tua paz, porque nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe. Até logo mais às 18 horas para o nosso culto vespertino. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.